E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos dar início então a mais uma semana com as nossas videoaulas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, nessa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil colonial. A gente vai entender o período pré-colonial no Brasil. A gente vai entender como se deu o processo de colonização efetivamente do território brasileiro, como foi o sistema de administração das capitanias hereditárias e o que foi o governo geral aqui no Brasil. Falando sobre o período pré-colonial, a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no território brasileiro se dá no dia 22 de abril de 1500, para tomar posse das terras que pertenciam a Portugal, que ficou estabelecido ali no Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Só que, num primeiro momento, Portugal não teve particular interesse no Brasil, e assim a coroa portuguesa decide não colonizar o novo território. Então, Portugal e a coroa portuguesa e o rei de Portugal, num primeiro momento, não vão colonizar, não vão ocupar o território brasileiro. E isso se dava principalmente porque Portugal tinha interesse e estava lucrando muito mais com o comércio lá com as Índias no Oriente. Só que, ao mesmo tempo que o lucro das especiarias no Oriente, lá o comércio com as Índias era muito mais lucrativo, Portugal não queria só descartar o novo território. E aí, por causa disso, vai conceder o direito de exploração a particulares portugueses que estivessem interessados em tentar a sorte no Novo Mundo. Então, Portugal não vai efetivamente ocupar o território, mas vai conceder o direito de exploração para alguns particulares portugueses. Então, davam o direito desses caras virem para o Brasil para explorar o novo território em busca do que quer que eles achassem para conseguir lucro. E o que mais chamou a atenção no primeiro momento aqui no Brasil foi a madeira de uma árvore, o pau-brasil. E um dos exploradores mais famosos que ganhou esses direitos de concessão aqui para o novo território, para o Brasil, foi o Fernão de Noronha, que eventualmente vai servir como nome para a ilha de Fernando de Noronha. No primeiro momento, a extração da madeira era feita pelos índios, que trocavam as toras de madeira por bugigangas, e essa troca era conhecida como escambo. Então, utilizando mão de obra indígena, os portugueses davam alguns pagamentos, espelhos, facas, bugigangas, para os índios, e em troca eles extraíam a madeira do pau-brasil. O grande interesse do pau-brasil, que despertava interesse, era o corante de cor vermelha, que era comercializado na Europa. E apesar de não ser tão lucrativo quanto eram as especiarias vindas da Índia, ainda assim era muito vantajoso para Portugal. Era uma coisa que dava lucro, sim, ainda que não tanto quanto o comércio de especiarias. E aí, para tornar o processo de extração do pau-brasil mais dinâmico, eles vão construir armazéns no litoral, e esses armazéns eram chamados de feitorias, que muitas vezes também serviam de postos de troca. Então, era um armazém para guardar o pau-brasil enquanto os navios não chegavam. Era muito melhor do que extrair e levar direto para o navio. Assim, eles podiam ter um controle maior do que eles estavam extraindo. Extraía lá na floresta, levava para o litoral, armazenava nas feitorias. Quando os navios atracavam, carregavam os navios e aí sim levavam lá para Portugal. O lucro vindo do pau-brasil vai atrair a atenção de outras nações, em especial os franceses, que vão acabar contrabandeando a madeira para também lucrar em cima desse novo mercado que estava surgindo. Alguns países da Europa eles estavam extremamente chateados com Portugal e Espanha por não terem feito parte da divisão do novo território que eles encontraram. O Tratado de Tordesilhas dividiu o território só entre Portugal e Espanha, e os outros países foram deixados de lado. É claro, esse fato ele fica claro porque Portugal e Espanha foram os primeiros a se lançarem aos mares com as grandes navegações, foram os pioneiros da navegação, foram os primeiros a realmente começarem a desbravar os mares. Teve investimento financeiro em cima disso e esse foi o motivo. Os outros países, eles começaram mais tarde esse processo de exploração marítima, mas isso não impediu que, especialmente os franceses, ficassem muito chateados de terem sido deixados de fora do Tratado de Tordesilhas. E aí, o resultado disso foi o contrabando da madeira. E logo
Isso vai causar um desconforto para Portugal. Enquanto Portugal tivesse o monopólio do mercado, enquanto somente Portugal estivesse vendendo e ganhando lucro com o pau-brasil, a partir do momento que tem outro concorrente, que a França também está fazendo isso, vai se criar uma concorrência de mercado. E aí Portugal não vai lucrar tanto quanto lucrava antes. E aí isso vai começar a incomodar Portugal, que vai, tendo em vista esse fator, dar início ao processo de ocupação e reivindicação do território brasileiro. Então, a partir desse momento, Portugal vai definitivamente ocupar o território, vai mandar expedições aqui para o território brasileiro para ocupar o território. Figurativamente falando, fincar a bandeira de Portugal aqui no Brasil, dizendo: o território é nosso. Isso para dificultar realmente as incursões francesas que estavam contrabandeando a madeira. Outro fator que influenciou nesse processo de ocupação, nessa decisão de finalmente ocupar o Brasil, foi porque o lucro que Portugal conseguia com a venda de especiarias começou a não ser tão alto. Então, quando o lucro das especiarias lá com o Oriente, o comércio lá com as Índias, deixa de ser tão lucrativo, ainda era lucrativo, mas perde um pouquinho de valor, Portugal começa a buscar novos mercados, novos produtos para comercializar. E o Brasil era uma grande incógnita, que eles poderiam achar qualquer coisa que daria lucro para eles. Então, a partir desse momento, tendo em vista a ocupação dos franceses e também a busca de novos produtos, Portugal vai dar início ao processo de ocupação do território brasileiro. Então, o processo de colonização do Brasil só se inicia 30 anos após o descobrimento. O comércio com as Índias já não estava tão lucrativo, as constantes invasões francesas ao Brasil preocupavam Portugal, e aí, a partir de 1530, a coroa portuguesa decide tornar lucrativas as terras brasileiras, além de, claro, manter as esperanças de que fossem encontradas aqui riquezas minerais semelhantes às localizadas nas colônias espanholas. Porque quando a Espanha começou a explorar a sua parte do território, que foi definida ali pelo Tratado de Tordesilhas, eles acharam quase que imediatamente ouro e prata, então metais preciosos, riqueza mineral, que era muito bem vista, era muito lucrativa. Então Portugal também tinha essa esperança de achar os metais preciosos, de achar ouro e prata, o que não vai acontecer no primeiro momento. Então eles vão ter que achar outro produto para suprir essa demanda de mercado aí de lucro que eles precisavam ganhar. Para dar início ao processo de colonização efetivamente, vai ser organizada uma expedição comandada pelo Martim Afonso de Souza em 1530, e os principais objetivos que a coroa portuguesa deu para o Martim Afonso foram: você tem que percorrer o litoral brasileiro e, quando julgar necessário, explorar o interior em busca dessas riquezas minerais do ouro e da prata, expulsar os franceses que fossem encontrados aqui em território brasileiro, organizar núcleos de povoamento e defesa, então para de fato ocupar o território, aumentar o domínio português até o Rio da Prata, abrangendo terras que não faziam parte, não pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal estava disposto a até mesmo criar um conflito com a Espanha se isso significasse achar os metais preciosos que eles tanto queriam. Na volta de uma expedição ao Rio da Prata, em 1532, o Martim Afonso de Souza vai fundar no litoral do Brasil São Vicente, localizado hoje no atual estado de São Paulo. São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Quando ele volta a Portugal para relatar o seu progresso, o seu sucesso nessa primeira expedição colonizadora, o Martim Afonso encontra o Dom João III, rei de Portugal, dando início ao processo das capitanias hereditárias para o Brasil. Nesse método de administração, o rei ia conceder a particulares largas faixas de terra, que eram chamadas de capitanias hereditárias. Hereditárias porque passavam de pai para filho. Aqueles que recebiam as terras eram chamados de donatários, e a obrigação dos donatários era fundar povoações, nomear funcionários, exercer a administração e a justiça nas suas respectivas capitanias. Esse regime oferecia para a coroa portuguesa uma alternativa para explorar a terra sem grandes custos, já que
A decadência do comércio com as Índias havia abalado a economia e as finanças portuguesas, e ocupar um novo território ia ser um empreendimento muito caro. Então a ideia era dividir o território que pertencia a Portugal em faixas de terra, como está aí na imagem, e dar esses lotes de terra a donatários, a particulares portugueses que viriam ao Brasil, tomariam conta desses territórios e extrairiam ali o que eles conseguissem, explorariam o interior, fundariam vilas, então de fato ocupariam o território brasileiro. Então a gente tem aí algumas das capitanias estabelecidas, como Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, Capitania do Rio Grande, Capitania Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro. Então, algumas das capitanias que foram traçadas e delimitadas pelo Dom João III, rei de Portugal. E cada uma dessas capitanias seria ocupada, seria doada a um particular português para que esse pudesse administrar esse território que foi dado a ele. Para atrair os donatários às terras, o rei concedia a eles uma série de benefícios e privilégios, como amplos poderes e títulos. Os direitos e deveres dos donatários vinham estabelecidos nas cartas de doação, e essas cartas eram praticamente iguais para todo mundo. Nessas cartas se estabelecia que os donatários deveriam fundar vilas, proteger seu território e, além disso, poderiam conceder sesmarias e outros direitos. As sesmarias eram pedaços de terra que eles podiam conceder a outros particulares dentro do território deles. Ao rei estavam reservados os impostos alfandegários, o monopólio das especiarias, é claro, o quinto dos metais preciosos, que eventualmente fossem encontrados, e o dízimo devido a Deus. Então Portugal cobrava isso, essas taxas dos donatários. Em troca dava a eles benefícios, privilégios, poderes, títulos, mas também se estabelecia que as capitanias não poderiam ser vendidas ou arrendadas, isso é, alugadas, pois os donatários não eram donos da terra, apenas recebiam a posse da terra para exploração e desenvolvimento. Eram hereditárias, mas indivisíveis, então apenas o filho mais velho poderia herdar a capitania. Só que, com o passar do tempo, o regime das capitanias não vai dar muito certo, por uma série de razões. Entre elas, falta de recursos, então era difícil conseguir suprimentos e mantimentos nas capitanias, desinteresse dos donatários. Teve donatário que recebeu a capitania e nem veio aqui para o Brasil para administrar, carência de apoio material da coroa. Então, a ideia das capitanias era justamente a coroa colonizar o território brasileiro sem gastar muito dinheiro. Então, essa falta de apoio material, de dinheiro mesmo, da coroa em relação aos donatários acabou prejudicando as capitanias. Além disso, a distância da metrópole. Então, se eles tivessem um problema e tivessem que recorrer ao rei de Portugal, precisavam enviar um documento que levaria meses para chegar na Europa e depois levaria meses para chegar de volta aos donatários. Então, essa distância era complicada. A excessiva descentralização administrativa sem um governo central não estava trazendo resultados satisfatórios para a coroa portuguesa. Então, por conta desses fatores que a gente falou no último slide, as capitanias elas entram em declínio e só duas conseguem se manter, mas também por bem pouquinho, que são as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E aí, tendo em vista esse problema e o declínio das capitanias, o governo do Dom João III vai buscar uma centralização administrativa da colônia e, por conta disso, vai criar o sistema do governo geral, cuja sede foi a capitania da Baía de Todos os Santos. A criação do governo geral não significou o fim das capitanias hereditárias, mas retirou dos donatários muitas das regalias que eles tinham. O donatário passou a ter função básica de capitão-mor, que era responsável por cuidar da defesa do território. Ao governador-geral cabia conceder terras aos índios amigos, o que é uma tremenda ironia, já que a terra originalmente era dos índios, e também conceder terra a particulares com posses, ou seja, particulares portugueses, impedir a escravização dos índios, assim como a distribuição de armas a eles. Então, tem um motivo financeiro que vai influenciar os portugueses começarem a impedir a escravização indígena. A gente vai entender um pouquinho melhor isso
quando a gente entrar no ciclo do açúcar. Mas não foi por conta da bondade dos portugueses, não. Teve um motivo financeiro que fez eles impedirem a escravização indígena. Além disso, cabia também ao governador-geral defender a costa de ataques, promovendo para esse fim a construção de navios e obrigando os senhores de engenho a construir fortes e torres para defender as suas propriedades. Além disso, deveria também explorar as terras do interior e percorrer todas as capitanias e prestar contas ao rei. Então, a ideia do governo geral era ter um representante do rei em território brasileiro, que aí sim ficaria mais fácil uma administração. Quando os donatários tivessem um problema, eles recorreriam ao governador geral, que estava aqui no território brasileiro. Então isso era mais fácil. Além disso, o governo geral também tirou muitos dos poderes que os donatários tinham e passaram esses poderes para a mão do governador geral, que ia centralizar o governo e a administração. O primeiro governador geral foi o Tomé de Souza. Na administração dele foi fundada a primeira capital do Brasil, em Salvador. Vai ser estabelecido também o primeiro bispado e vão ser construídos edifícios públicos, como a Casa do Governador, a Câmara, a Cadeia, a Igreja, armazéns, entre outras construções. Foi também durante o seu governo que se deu a introdução do gado, que foi trazido de Cabo Verde, e a instalação de vários engenhos de açúcar. Em sua comitiva vieram 6 padres da Companhia de Jesus, sob a chefia do Manuel de Nóbrega. Um ponto interessante da gente falar aqui do primeiro governador-geral Tomé de Souza foi que ele introduz no Brasil, ou ele estimula no Brasil, os engenhos de açúcar. O açúcar era um produto que estava em alta demanda. Portugal já tinha experiência com o açúcar em outras colônias, pequenas colônias como a ilha de Cabo Verde. Então Portugal já tinha essa experiência com o açúcar. Existia uma demanda muito alta por açúcar na Europa, então eles decidem testar a plantação de açúcar no Brasil e dá muito certo. E durante um período, o açúcar vai ser o principal produto do Brasil, produzido em grande quantidade, em amplos territórios, com o propósito primordial de vender para a Europa e ganhar dinheiro com isso, lucrar com isso. Em 1533, vai chegar o segundo governador-geral, o Duarte da Costa. Ele vai enfrentar, durante a sua administração, uma série de dificuldades, entre elas revoltas indígenas na Bahia, invasão francesa na Baía de Guanabara, que vai até conseguir ter sucesso durante um certo tempo, e também atrito com os colonos. Vai vir também, junto com ele, uma nova leva de jesuítas, entre eles o jovem José de Anchieta, um dos fundadores do Colégio de São Paulo de Piratininga, em 1554, lá na capitania de São Vicente. O José de Anchieta vai ser uma forte e importante figura religiosa aqui no Brasil. O terceiro governador, o Mendes Sá, vai se destacar por ter expulsado os franceses do Rio de Janeiro. Então, nessa invasão francesa que aconteceu lá durante o governo do Duarte da Costa, só vai chegar a um fim e ser resolvida com o Mendes Sá como governador geral. O quarto governador-geral, o Dom Luís Fernandes de Vasconcelos, nem chegou a assumir, pois ele é assassinado em alto mar por piratas. Entre 1572 e 1578, a administração colonial vai ser dividida, por ordem do rei Dom Sebastião, em 2 governos gerais, o do norte, com sede em Salvador, e o do sul, com sede no Rio de Janeiro. Essa divisão visava melhor defender o território de invasões estrangeiras. Em 1578, como a divisão não deu resultados satisfatórios, houve a reunificação e é nomeado governador-geral o Lourenço da Veiga. Na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho sobre o Dom Sebastião, o papel dele como rei de Portugal e como a morte dele, ainda muito jovem, vai levar a uma série de eventos que vão ter relação direta aqui com o Brasil e com o ciclo do açúcar. Então é isso, nessa semana a gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. Se não, as dúvidas a gente tira na aula presencial. Se você estiver só assistindo as videoaulas, não estiver podendo comparecer às aulas presenciais, enviem as dúvidas por e-mail que eu vou responder vocês, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Até mais, até semana que vem. Tchau.